Sejam bem-vindos a todos, né? Mais uma aula do nosso curso de Fisiologia baseado no livro-texto Guyton e Hall, Tratado de Fisiologia Médica. Essa é a nossa sexta aula, ainda estamos no capítulo 1 e vamos falar da segunda parte do artigo do A.F. Adolph, né? Que são adaptações fisiológicas, hipertrofia e superfunções. Né? Um artigo publicado no ano de 1972 na revista American Scientist, volume 60. Esse artigo vai da página 608 a 617 do respectivo volume. Né? Como disse na próxima aula, a gente voltaria a falar desse artigo para falar de mais uma situação disfuncional, uma situação fisiopatológica que nos ajuda a entender as alternativas ou os processos fisiológicos que ocorrem no corpo quando o indivíduo está exposto a um ambiente que não é aquele ambiente que ele estava antes. Há uma descrição ao longo desse artigo sobre as questões de secreção e absorção de sais, né? Antes da introdução do assunto que nos interessa, propriamente dito. Né? Ou seja, a discussão sobre funções que nos mamíferos são realizadas por rins, ela vinha sendo discutida ao longo da cadeia evolutiva. Né? Discutida desde funções em bactérias, funções em protozoários, funções em crustáceos, até que chegamos nas funções em mamíferos. Então, a gente vai ignorar a introdução dessa discussão e vamos direto ao nosso ponto que nos interessa, que são as descrições dos experimentos de mamíferos que sofreram mononefrectomia. Então, são os experimentos de mononefrectomia. Perdão, maldita caneta. Mononefrectomia, que é a extirpação de um dos rins. Né? Esses experimentos controlados foram feitos usando murinos, né? Usando ratos, que tiveram um dos rins extirpados. E aí se acompanhava a adaptação ou aclimatação fisiológica, né? A palavra correta é aclimatação fisiológica, porque o termo adaptação hoje é exclusivo, né? Só os filhos do Darwin podem usar o termo adaptação, porque ele se refere a modificações herdáveis. Modificações não herdáveis, né? O termo correto a se referir é aclimatação. Então, como se aclimata um mamífero que tem um dos rins extirpados? Né? Então, uma parte do artigo do Adolph se relata, né, as sucessivas mudanças no tempo das funções fisiológicas que vão acompanhando a recuperação parcial das funções de excreção de urina e os componentes da urina, obviamente. Né? Então, do mesmo jeito que a gente tinha na aula anterior, exemplos que a gente tratava sobre os termos de processos fisiológicos de primeira ordem, processos fisiológicos de segunda ordem, processos fisiológicos de terceira ordem, a gente volta a tratar aqui. Né? A gente uniformiza essa nomenclatura. Né? Então, a partir do momento que um animal, né, sofre uma mononefrectomia ou
Você pode ter outros gatilhos para as mesmas funções fisiológicas que decorrem dessa mononefrectomia. Esses gatilhos ou essas perturbações da homeostase, eles são a administração de andrógenos, hormônios andrógenos em excesso, ingestão de sal, acima, obviamente, dos níveis razoáveis que o corpo consegue lidar com ele. Uma dieta rica em proteínas ou uma condição de acidose sanguínea. Essas situações aqui, elas equivalem a uma mononefrectomia atenuada. Tá bem? Na prática. Porque na prática você nem vai tomar andrógenos, nem ingerir sal, nem ter uma dieta rica em proteína o suficiente para fazer face ao fato de que você perdeu 50% da sua capacidade de realização de processos fisiológicos no momento que você perde um dos seus rins. Tá bem? Mas todos esses eventos são gatilhos para os mesmos processos fisiológicos que serão descritos para mononefrectomia. Né? Que são, então, de novo, uma perda da minha capacidade de manter os parâmetros dentro da faixa de homeostase. E por que eu perdi o parâmetro? Eu perdi o parâmetro porque eu perdi 50% da minha capacidade renal. É disso que se tratam os experimentos. Tá certo? Então, quando isso ocorre, há uma série de processos fisiológicos que entram em curso para realizar uma compensação homeostática. Ou seja, um rim agora vai trabalhar por 2 rins. Correto isso aí? Então eu vou ter adaptações de primeira ordem. Eu vou ter adaptações de segunda ordem. E eu vou ter, por fim, adaptações de terceira ordem. As adaptações de primeira ordem são aquelas adaptações que vão ocorrer na fração de horas ou ainda nos primeiros dias. Né? E o que ocorre no rim que foi mantido? Há um aumento substancial na quantificação do RNA nas células renais. Ou seja, eu começo a produzir RNA que vai me levar, provavelmente, a um aumento das proteínas de membrana responsáveis pelo processo de filtração do plasma, recuperação de íons ou, justo,
rebombeamento desses íons para fora do corpo. Então, a resposta de primeira ordem para uma mononefrectomia é o aumento da síntese de RNA. Essa é a primeira coisa que eu percebo nesse moinho experimental, nesse rato experimental. Ao longo de alguns dias, incluso semanas, eu também passo a observar uma quantidade aumentada de DNA. Ou seja, eu começo a observar mitoses. Eu começo a observar uma hiperplasia. Há um aumento na quantidade de células do rim que sobrou. Esse rim passará, em poucas semanas, a ter uma estrutura aumentada. Que essa, então, é a mudança de terceira ordem. Eu passo a ter um rim de tamanho e capacidade aumentada. Este aumento pode chegar a fazer com que o rim remanescente atinja até um pouco mais de 75% da capacidade de filtração anterior à mononefrectomia. Ou seja, há pelo menos um aumento de 50% da capacidade do rim remanescente. Ele fazia 50% do trabalho, agora ele faz 75%, então aumentou em 50% a própria capacidade de processamento de filtração renal, em função das sucessivas mitoses e da hiperplasia que esse rim sofreu. Certo? E como é que eu consigo perceber, então, fisiologicamente, que esse novo sistema está dando conta dessas funções? A primeira coisa que eu vou perceber é uma queda na concentração, né? Uma queda na concentração de para-amino e purato. A segunda coisa que eu vou perceber são as quedas de inulina e a queda na concentração de ureia. Ok? É isso que eu percebo quando esse processo começa a tomar forma. Num primeiro momento que eu sofro uma mononefrectomia, esses parâmetros eles vão subir. Porque eu tenho menos células realizando as funções fisiológicas, digamos, de rotina. Se essas células não podem realizar suas funções de rotina, então eu tenho um aumento desses metabólitos.
que vão cedendo na medida que o rim remanescente vai sobrepujando a função do rim que foi removido do animal experimental. A diminuição desse para amino hipurato normalmente está relacionado já com o aumento do fluxo de plasma na cápsula. Ou seja, eu associo a queda do amino hipurato já a um aumento do fluxo de plasma na cápsula do rim remanescente. E eu associo a queda conjunta, aqui não se vê, aqui se vê, a queda da inulina e a queda da ureia já há um aumento na taxa de filtração renal. Correto isso aí? Então, a gente tem uma resposta de primeira ordem, que é o aumento de RNA. E onde é que esse aumento de RNA ele pode ser detectado e qual função que ele realiza? Né? Aqui a gente esquecemos de mencionar. Ele está relacionado com a glutamina. Né? É um marcador de síntese proteica diferencial para animais que sofreram mononefrectomia. Né? Em relação aos animais controle. Significa que eu estou sintetizando mais proteínas para que possam dar conta de uma sobrecarga renal que já vai acontecer antes da hiperplasia. É a resposta de primeira ordem. Eu ainda vou levar dias ou semanas para perceber um aumento na quantidade de DNA e, consequentemente, na quantidade de células novas no novo rim e um aumento no tamanho desse rim, que então, com mais células, pode realizar de forma aperfeiçoada a função que ele realizava nos dois rins, que é novamente aquilo que o Adolf vai chamar de superfunções. Ou seja, um rim capaz de realizar uma superfunção. Ou seja, ele filtra 150% do volume de plasma ou mais do que ele filtrava anteriormente. Então, uma resposta de segunda ordem, eu tenho uma proliferação de células renais e numa resposta de terceira ordem, eu já tenho um rim hiperplásico com capacidade fisiológica aumentada. É uma hiperplasia, digamos, não patológica, necessária para a sobrevivência do organismo, necessária para que o organismo possa restaurar suas funções homeostáticas. Tá bem? É disso que o Adolf falava, né? Fica a informação que a ingestão de andrógenos, a ingestão excessiva de sal, a ingestão de proteínas e a acidose sanguínea, elas também levam a esses três processos. Né? Levam a um processo de primeira ordem, de aumento da síntese de RNA e produção de proteínas que dê conta de uma sobredemanda de filtração de plasma. Ela dá cabo de induzir
uma resposta de aumento de mitose e hiperplasia renal, mesmo que o sujeito seja um murino, ou seja, um ser humano, tenha os dois rins, ele vai sofrer hiperplasia renal numa ingestão excessiva de hormônios, ingestão excessiva de sal, ou uma dieta muito rica em proteína, ou uma acidose sanguínea, que acaba, por fim, numa hiperplasia renal, num aumento no tamanho de rim e num aumento ou numa capacidade aumentada desses rins de desempenhar a função de filtração de plasma. Correto? Então, essa aula foi mais curtinha, a gente atingiu pelo menos o objetivo de descrever aquilo que o artigo falava e a gente volta ou já com vídeos da unidade 2 ou com mais vídeos das referências bibliográficas do capítulo 1. A gente vai alternando os dois porque a gente precisa avançar os assuntos, mas ainda há muito assunto relacionado a esse primeiro capítulo para a gente tratar. São muitos exemplos das aplicações dos conceitos de fisiologia, dos conceitos de homeostase e dos conceitos de reflexo fisiológico em situações onde a descrição daqueles termos, na forma que a gente fez, vai recebendo cada vez mais camadas e camadas e camadas de complexidade. Porque assim é o sujeito real. Né? Descrever lá, a fisiologia são os mecanismos físicos e químicos responsáveis pela origem, desenvolvimento e progressão da vida, e homeostase é uma faixa estreita de parâmetros onde o organismo sobrevive, e reflexos fisiológicos são sistemas de controle de resposta. E isso tudo junto não significa absolutamente merda nenhuma quando se lida com o indivíduo ou com o organismo real. Né? O que a gente faz aqui é tentar esmiuçar o conceito em todas as suas camadas problemáticas. Então a gente vai voltar com mais artigos referentes a isso. Eu acho que tem um artigo muito interessante que, se não é o próximo, deve ser o terceiro, que é o controle neural da glicose sanguínea. O controle neural da função da insulina. Isso é extremamente interessante. É um artigo muito novo, já não é um artigo de 52 anos, é um artigo de 2019, que discute alguns avanços que podem ter impacto imediato, né, nos tratamentos de pacientes com diabetes mellitus. Né? Muito obrigado a todos pela atenção e a gente volta na próxima aula com novos assuntos aqui referentes ao nosso livro de referência Guyton e Hall, Tratado de Fisiologia Médica, que é a referência do nosso curso de Fisiologia.